Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Meus irmãos, mais uma noite estamos aqui para compartilhar um estudo a respeito do conhecimento bíblico da qual nós fazemos parte hoje. Nós defendemos hoje a escatologia consumada, a obra consumada e o reino estabelecido de Deus. E hoje nós estamos com um tema aqui na tela. Os cristãos não acreditam no que está escrito. 80% hoje do cristianismo, eles estão com a Bíblia, lê ela, examina ela, faz a exegese e não acredita realmente no que está escrito. Mas sim, como você afirma isso? Se realmente os discípulos, os apóstolos, que são os mesmos, e principalmente Cristo, se eles não falaram a verdade, como nós vamos dar crédito, então, na Bíblia? Ou você crê que está escrito é verdade, ou você desconfia. Então, hoje, nós somos um povo que examina a Escritura e não acreditando nesse evangelho que foi pregado para nós, foi nos catequizado, há 12 mil anos de história, hoje nós vemos um outro lado da teologia. Não da teologia, mas respeitando o público presente da época, para quem foi escrito e o que estava acontecendo naquele cenário. É isso que nós vamos observar em poucos versículos hoje aqui. Lucas 11:50. Para que a esta geração se peça conta do sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi morto, foi derramado. Versículo 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, a esta geração se pedirão conta. Então, quando você lê um versículo desse, Jesus estava ali mostrando para os fariseus, para os hipócritas, que eles eram culpados de ter matado os profetas, porque eles eram filhos daqueles que mataram os profetas. E ele estava diante de Jesus, estava condenando Jesus, perseguindo ele para matar. E Jesus ali lhe disse que ele ia cobrar daquela geração tudo aquilo que os pais deles fizeram, desde Adão até aquele momento. Então, conta se pediria daquela geração. Agora você analisa bem com o olho iluminado. Qual é a geração que vai pagar a conta? É a minha geração? Ah, não, é a geração do meu filho que vai pagar a conta. É a geração do meu neto, do meu bisneto, tataraneto. Como fica essa história então? Qual é a geração que ele pediria conta? É 12 mil anos à frente? Ou era aquela geração? Jesus disse, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem era um sinal para aquela geração. Meus irmãos, sai do engano. Leia a Bíblia, mas respeita o público presente. As frases que diz que em breve ele iria voltar. Ah, não, mas é Deus. Como Deus escreveria ou liberava a pessoa para escrever uma carta que era mentira, não ia acontecer naquele tempo? Os irmãos foram enganados? Se eles foram enganados, pensavam escrever o que e não aconteceu, é falso profeta. Vamos estar então. Ao examinarmos os destinatários de João, em Apocalipse 2 e 3, vemos as declarações de tempo que foi de urgência, que só poderia estar se referindo às pessoas que viviam naquela época. Quando você analisa todo o contexto bíblico, contexto judaico, dos profetas, dos discípulos,
daqueles que foram chamados para anunciar o Evangelho, porque o Evangelho precisaria ser pregado em todo o mundo, terra habitada daquela época, aquele mundo antigo, baseado nos ensinos de Moisés. Quando aquela palavra fosse anunciada a todo mundo daquela geração, iria vir o fim de quê? Daquele aion, daquele sistema, daquele mundo, daquele século. Para a igreja de Éfeso, escreveu, Apocalipse 2,5, lembrai-se, pois, de onde caíste, e arrependeste, e pratica as primeiras obras, ou se não, virei a ti em breve, e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependa. Então, olha bem, aqui está escrevendo uma carta para uma igreja da Ásia, alertando eles que se eles não se arrependessem daquelas obras que ele estava fazendo, voltar ao primeiro amor, ele iria vir e tirava do lugar a luz, o candeeiro, aquilo que clareava eles. Para a igreja de Pérgamos, ele escreveu, Apocalipse 2,16, arrependei-te, ou se não virei a ti em breve é 2.000 anos. Em breve é 2.000 anos. Em breve é o quê? A palavra breve é mais um pouquinho de tempo, era tempo curto. Tempo que uma geração olhasse e arrependesse daquilo, eles tinham um juízo parando sobre eles. Virei a ti e em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Simar, como Deus iria trazer um castigo para essas igrejas ou para essa nação? Como ele fez usando a nação de Roma para destruir toda Jerusalém. Para a igreja de Tiatira, ele menciona Jezabel a falsa. Apocalipse 2:22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Simar, quando que vai acontecer grande tribulação? Nunca. Porque a tribulação, biblicamente, ela já ocorreu. Será que isso não nos diz sobre o momento da grande tribulação? Será que essa tribulação que Jesus estava falando na carta ali, João escrevendo, não seria a grande, terrível tribulação que foi profetizado para o povo de Israel? É claro que era. Enquanto hoje o mundo, em vez de viver um mundo novo, eles vivem um mundo judaico velho, esperando que alguma coisa vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer enganado pela religião. E nunca vai desfrutar do conhecimento, da metanoia, do reino que já foi estabelecido há 2.000 anos atrás. Você não vai achar um versículo dizendo que Jesus levaria alguém para o reino. Ele disse que o reino estava chegando. Hoje não, as pessoas querem dizer que Jesus prometeu algo depois da morte. Qual é a morte? Era a morte física ou era uma morte espiritual que foi cometida através de Adão, e em Cristo essa morte foi morta? Ele também aconselhou Tiatira. Apocalipse 2:25. Mas o que tendes, retende, ou até que eu venha. Então, o que eles tinham que reter. Eles tinham que manter até que ele viesse. Será que aquele povo ainda está retendo o que eles têm até hoje, para Jesus voltar? Para a igreja de Sardes, escreve, Apocalipse 3:3. Lembra-te, portanto, do que tens recebido
e ouvido, e guarda, ou arrepende-te, pois se não vigiarem, virei sobre ti como um ladrão, e tu não sabes o que ora virei sobre ti. Então ele está dizendo, guarda o que vocês têm, o que vocês ouviram. Se vocês não se arrepender, eu vou vir em breve, eu vou vir e vou pegar vocês nessa hora de fracasso. Era a vinda de Cristo, era o juízo de Deus sobre aquela nação, sobre aquele antigo sistema. E se eles não vigiassem, se eles não mantessem firme até o fim, eles poderiam perder o seu galardão, não passaria daquele mundo velho para um mundo novo, ainda que eles receberam a mensagem de Cristo. Mas ali havia um juízo baseado nas leis de Moisés que Deus precisava cumprir. Para a igreja de Filadélfia, escreve Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Sem demora é quanto tempo? Agora você se coloca no lugar daqueles irmãos, sentado lá, e João, ou enviando uma carta para alguém ler naquela igreja. Você imagina 100 pessoas sentadas, ouvindo essa carta. O que eles tinham em mente? Eles tinham em mente o futuro? Eles tinham em mente daqui 12.000 anos? Ou eles tinham certeza do que João estava escrevendo e ele estava atento e vigiando porque em breve ele iria vir? Será que Jesus mentiu? É meio estranho essa doutrina, né, irmãos? Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Hoje, o que nós mais vemos hoje, nas mídias sociais, ou no engano religioso, é tudo o que acontece, Jesus está voltando. E o pior, que acontece uma guerra, Jesus está voltando. Só que as mesmas pessoas que dizem que Jesus voltaria naquela pandemia que veio, aquele assunto encerrou. Cadê aquele líder que disse que Jesus estava voltando por causa do coronavírus? Ninguém, eles não, aqueles que falaram que era a vinda de Jesus naquela época, hoje eles têm que ser um falso profeta, porque não aconteceu. A guerra na Ucrânia, Jesus está voltando. Aí a guerra está lá, e esse enrolo todo é mais ambição de terra, é domínio, é poder. As pessoas estão pensando que Jesus vai vir fazer um juízo no planeta. A Bíblia foi escrita para o planeta, quando foi escrita, ou foi escrita para um povo? Hoje ela pode servir para o planeta, para um conhecimento daquilo que foi feito. Meus irmãos, viva a realidade. Hoje nós falamos lá no nosso estudo que o povo cristão é um povo que não tem história. Mas o que é isso, Simão? Não tem, porque ele só vive história de José, de Sansão, de Salomão, de não sei quem. Mas eles mesmos não têm história. Você vai na pregação, você só vê dizendo, porque Moisés atravessou o Mar Vermelho e que você também vai atravessar quando? Você viu alguma passagem dizendo, Paulo dizendo que eles atravessariam o Mar Vermelho, Moisés atravessou? Paulo, quando citava algum escrito, ele citava passado, trazendo para a realidade e ilustrando que a verdade era Cristo. Paulo chega a dizer lá em Romanos 12, não conformeis com esse mundo. Mundo ali, meus irmãos, era um acúmulo de sistema. Não conformeis com esse sistema de culto, de servir a Deus, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que eles pudessem experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Hoje as pessoas querem viver de história de José, história de Salomão,
Cadê a sua história? O que é que você está vivendo hoje? Sim, mas essa pergunta pode ser para você também. Sabe o que eu estou vivendo hoje, meu irmão? Eu estou vivendo no paraíso. O que é isso, Simã? Porque o paraíso foi na terra. E o que tirou Adão do paraíso foi a sua desobediência. E o que era desobediência? Ele foi afastado de Deus. A sua alma, ou ele não teve mais comunhão com Deus. Então hoje, quando Cristo veio e venceu a morte, nos voltaram aquele povo para o paraíso. O que era paraíso, Simã? Comunhão com Deus. Hoje nós somos a morada do Deus eterno, nós estamos no paraíso. Tudo já foi restaurado. E as pessoas estão esperando Jesus voltar para eles viver um novo de Deus. Tudo que está escrito, meus irmãos, foi revelado em Cristo. E se você não conseguiu entender ainda, examine a Escritura e peça conhecimento para Deus. E viva, porque você só tem essa vida. O ser humano só tem essa vida. Depois que você tombar, descer a sepultura, não há mais conhecimento nessa matéria. O teu espírito volta, não volta, já está em Deus, sai dessa atmosfera. Enquanto o espírito está no corpo, tem vida. Depois que sai, esse corpo volta ao lugar que ele era, que era a matéria. Então, viva o reino de Deus. Simão, o que eu faço para me viver o reino de Deus? Paulo vai dizer assim, o reino de Deus não é comida e nem bebida. É paz, alegria, gozo, justiça também no Espírito Santo. Deus tem um reino, meus irmãos. E o reino dele é esse, é um reino de justiça. Seja justo. Trata dos seus negócios bem. Respeita o próximo. Ama o próximo. Faz de tudo para viver bem com seus irmãos. Para você ser salvo, não, porque você já é um salvo em Deus. Melhor noite, paz eterna.